é o canal Vida em Treinamento. Quem nos acompanha já sabe como a gente funciona. A gente tem o quadro Profissão Qual é a Sua? Hoje a gente traz a psicóloga Geisa Camargo, que ela vai contar um pouquinho para a gente qual a diferença entre psicologia organizacional e psicologia clínica. Tem diferença, apesar de terem feito todos a mesma graduação. No final, quem gostou dá um like, quem não gostou dá um dislike. E quem quiser se inscrever no canal para receber essas informações, a gente tem outros quadros, que é o quadro Depois dos 40 e o quadro de assuntos variados, que a gente traz aqui temas variados para saber um pouquinho mais. Bem-vinda ao canal, muito Eu prazer em receber agradeço. você. Muito obrigada pelo convite. Espero que com o que a gente vai ver aqui, com o que eu vou falar, logicamente de uma maneira muito simplificada, mas para dar uma ideia da diferença, né? Mas espero que eu contribua com quem assiste o canal e com quem está no seu direcionamento, está entendendo o que vai fazer, para onde vai, né? Vamos começar dizendo que as duas áreas são muito interessantes. Eu tive a oportunidade, sou muito grata por essa oportunidade de ter trabalhado nas duas áreas. Hoje eu trabalho na psicologia clínica, mas eu comecei na organizacional, né? E eu vou dizer muito mais do que eu senti como psicóloga do que realmente da teoria, que é para vocês entenderem um pouco como a coisa funciona, tá? Teoricamente, vamos só rapidamente dizer, o que a psicologia clínica faz? A psicologia clínica, ela trabalha com o indivíduo individualmente, vamos dizer assim, né? Você entende o que acontece no mundo interno dele e onde é que ele não está conseguindo resolver ou que ele está passando por algumas dificuldades no desenvolvimento da vida dele. E você faz esse atendimento em cima daquilo que ele precisa para dar esse próximo passo de evolução, né? Então, os atendimentos são individuais, não importa como fulano funciona, o que importa é como o indivíduo que está na sua frente funciona. Então, cada programação interna é uma vida, é um mundo. Você entra no mundo do cliente, né? Okay. E você trabalha o mundo do cliente dentro daquilo que ele precisa, daquilo que ele está tendo dificuldade e de onde ele quer chegar. Ponto. É isso. Na psicologia organizacional, você trabalha no mundo da empresa, em primeiro lugar, tá? Então, você também é um funcionário da empresa. Então, dentro da área organizacional, vamos dizer assim que a grande diferença é que não tem espaço terapêutico. Não dá para você fazer terapia num funcionário que não está funcionando ali. Começando por aí, tá? Então, você fica... O RH, né, o Relações Humanas, o Talent, que hoje eles estão chamando, né, do departamento de talentos, vamos dizer assim, né? Onde você faz seleção, você faz treinamento, você faz desenvolvimento de habilidades, de capacidades, você capacita, você dá mentoria, você pode né, fazer todo um projeto de mentoria, um projeto de coaching, tudo isso para as pessoas, mas é para as pessoas desenvolverem habilidades para aquela empresa em primeiro lugar. Que depois eles podem até usar isso em outras empresas. Mas veja, num primeiro lugar, eu invisto no cliente, mas num primeiro momento para que ele trabalhe dentro daquela empresa. Afinal, ele é o meu funcionário. Tá. Não é para a vida dele. Ele vai usar na vida dele, mas isso é secundário. Não é essa a minha intenção primeira. A Né? intenção primeira da organizacional é que o funcionário se adeque na empresa. Exatamente. E a função dos recursos humanos, a função do psicólogo ali dentro, né? Principalmente dependendo da função, e eu estou falando muito da função que eu trabalhei, que foi treinamento, desenvolvimento, fiz seleção também, que também é muito rico. Por quê? Porque tudo depende do que a empresa precisa de você, como funcionário. Então, vamos supor que você tenha um problema dentro da empresa, que você não está com muita
Você não está muito confiante no que você tem que fazer, na evolução que você tem que dar para o teu trabalho, naquilo que o teu chefe está te pedindo, nos passos que você tem que dar, né? E não estou falando só de capacitação, de eu fiz um MBA ou eu não fiz, não. Às vezes, naquela função que você entrou, você está crescendo junto com a empresa, estão te dando mais funções, né? Você tem um plano de carreira, às vezes, ali dentro, e você está com um problema de autoconfiança. Tá, Né? bom exemplo. Isso. Vamos supor, estou com um problema de autoconfiança, eu não estou confiando nas minhas capacidades, então eu estou inseguro, eu não estou conseguindo, eu estou meio acuado diante dos outros funcionários, eu tenho os meus pares e parece que eles estão melhores do que eu não sei, eu acho que meu chefe não está gostando de mim. Eu posso pedir uma ajuda para o RH, eu posso pedir uma ajuda para o setor de talentos. Mas vamos lá. Às vezes, o problema de autoconfiança dessa pessoa é um problema que vem de infância. Tá. Uhum. E que ele não vai conseguir sanar dentro do ambiente de trabalho, porque dentro do ambiente de trabalho tem uma velocidade e um perfil que eu preciso que ele exerça. Porque precisa ter a produtividade para a empresa. Quando você... Gente, em suma é isso. Quando você assume, quando você assina o teu contrato de trabalho, você está vendendo 8 horas do seu dia para a empresa. O psicólogo. Né? Sim, eu como psicóloga e o qualquer outro funcionário. Uhum. Então, se de repente, no meio do caminho, você não consegue cumprir este contrato, porque você não está, tem algum problema emocional que te impede. Perceba que a empresa, ela, por mais que o setor de RH ele tenha compaixão, o teu chefe tenha compaixão pelo que você está passando, mas está todo mundo ali sendo cobrado para ter um rendimento para a empresa. Então, vai chegar um momento até onde o psicólogo vai conseguir ir, a partir daquele momento, é com você. E se você, gente, não consegue resolver aquele problema, que é emocional, que é da infância, você vai precisar procurar um psicólogo para fazer uma terapia individual. Tá certo. Porque aquilo é um problema da sua vida, não é um problema profissional. O problema da tua vida está influenciando na tua profissão. Nós não temos como fazer dentro do trabalho da empresa, nós não temos como fazer. O que nós podemos ter é uma lista de psicólogos, fazer acordos com psicólogos, dependendo de que benefícios que a empresa pode propor, qual é a ideia, a cultura dessa empresa, né? Para indicar. Mas não é, a gente não consegue fazer. Mas você é psicóloga e você sabe lidar. Sim, mas eu não tenho espaço nem de lugar e nem de tempo e nem de postura para te ajudar naquele trabalho, naquele momento, na tua terapia. Eu não estou lá para ser seu terapeuta, eu estou lá para ser o gestor dos recursos humanos que estão ali para fazer o lucro para a empresa, fazer o que a empresa precisa fazer. E o que faz um psicólogo na empresa? Assim, quais são as tarefas? Tem várias coisas que o psicólogo pode fazer. Então, por exemplo, o psicólogo ele pode trabalhar com treinamento, recrutamento, seleção. Ele pode trabalhar com treinamento para a função daquela pessoa. Né? Ele pode trabalhar com projetos de evolução de pessoal. Então, para desenvolvimento de pessoas. Então, geralmente, é o RH, é o pessoal né, que cuida de projetos de avaliação de desempenho, né? O que uma pessoa precisa, o que a empresa está precisando para melhorar a capacitação e dar treinamentos específicos. Não é o psicólogo que tem que fazer, mas ele pode ter uma ponte com as consultorias. Então, estamos precisando de uma consultoria para melhorar tal coisa. É a gente que vai buscar, é a gente que vai fazer essa ponte, né? Então, tem várias funções que um psicólogo pode fazer. Então, por exemplo, o psicólogo ele é muito importante como um staff, né? Como um apoio da alta liderança, um apoio dos funcionários, é um apoio para a empresa como um todo. Mas entendam, dentro das funções do mecanismo da empresa para produtividade, não para terapia.
completamente diferente da terapia clínica, São duas posturas diferentes. completamente diferente. Porque dentro da minha idade, do meu trabalho na empresa, eu não posso, eu não sou aquela pessoa que vai conseguir falar para você, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o seu problema. Eu posso chamar e perguntar, olha, a gente está percebendo, né? Foi dito pela tua liderança que você está talvez com problema nisso, eu quero ouvir, para eu poder entender como eu posso ajudar. Mas a terapia não é comigo. Se ele precisar de terapia, eu vou ter que indicar, falar, olha, você precisa resolver esse problema fora daqui. Não é aqui dentro, aqui não tem espaço terapêutico. Você só consegue identificar que ele precisa, que aquele funcionário precisa. E eu posso direcionar. Agora, a pessoa não vai, não resolve. Entendeu? Aí o que acontece? Ela continua com os problemas de produtividade. Aí ela começa a atrapalhar, digamos assim, As funções da empresa. as funções da empresa, né? E o departamento como um todo. Aí a pessoa vai falar, mas Geisa, ela tem capacidade. Sim, ela tem capacidade, mas essa capacidade está bloqueada por um problema emocional que não é aqui dentro que ela vai resolver. Esse diagnóstico você que dá, que é o psicólogo que dá. Exatamente. A gente é que percebe. Aí a gente vai falar com o chefe, olha, a pessoa não está indo, você que veja o que você quer fazer. Quando na pessoa, no fim, ela não está funcionando para a produtividade da empresa, ela pode muito bem ser demitida, infelizmente. Porque chega um momento que o psicólogo já não tem mais o que fazer lá dentro. Eu não estou lá para fazer terapia, a minha função é outra lá dentro. É a mesma coisa de médico. Não tem o cardiologista? Você vai num oftalmo para ver o seu coração? Não. Os dois são formados em medicina. Mas você vai numa pessoa que trabalha com aquela especificidade, com aquele lugar, né? Você está naquele lugar do coração. Você não está no lugar dos olhos. Então não adianta. E um indica o outro, né? Quando vê a necessidade, um indica o outro. E esse contexto todo é ensinado na graduação, essa diferença? Olha, eu posso te dizer da época que eu me formei, que foi muito tempo atrás, né? Quando eu me formei, na minha faculdade tinha o seguinte, no primeiro e segundo anos eram básicos, então, independente de que área você queria fazer mais matéria, se especializar mais, você tinha os anos básicos que todos os psicólogos passavam por tudo aquilo. A partir do terceiro ano, que era o quinto semestre, até o 10º semestre, quinto, sexto, sétimo, é isso. A gente começava a eleger as matérias que mais chamavam a atenção. Tinha uns pré-requisitos, algumas que você precisava passar, mas você podia ir mais para o lado do organizacional, ir mais para o lado da clínica, né? Então, aí você ia tendo esse direcionamento com as tuas escolhas. Então, tinha o pessoal que queria já o organizacional e já ia mais para o organizacional. Eu fiz mais a minha formação voltada para a clínica, né? Mas olha que incrível, aí eu fui trabalhar com organização, né? Logo que eu me formei. Naquela época, por causa de contextos da época, das técnicas que tinham na época, eu acabei escolhendo organizacional. E aprendi muita coisa na raça. Fiz cursos que me ajudaram, mas assim, a maior parte foi na prática. Porque não era essa a atuação maior que eu tinha feito na faculdade. Não foi esse o estudo, né? Mas foi muito rico para mim. Por quê? Porque você entende como é que funcionam os dois caminhos. Se eu tivesse ido direto para a clínica, talvez eu não conseguisse entender muito bem o que uma pessoa está me dizendo dos problemas que tem da empresa, de gestão, de liderança dentro de uma empresa, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Não estou dizendo com isso que psicólogo clínico não sabe, não é isso, né? Para mim, eu, Geisa, achei que foi muito rico eu ter passado por isso. E gostei muito de trabalhar. Porque eu descobri várias coisas. Então, por exemplo, você faz seleção,
às vezes, como já aconteceu comigo. Não foi muita coisa, não, porque isso são coisas mais raras dentro do trabalho. Mas, por exemplo, você pode fazer um trabalho de mudança de cultura de uma empresa. Então, é um trabalho árduo, de longo prazo, em que você vai trabalhar... É que nem, por exemplo, não mudam a imagem de uma empresa? Sim. E tem todo um trabalho Para que de isso imagem aconteça. para isso, né? Você também pode mudar a cultura de uma empresa, o que é dificílimo. É um desafio enorme, mas é muito rico, né? E você pode mudar, como, por exemplo, aconteceu comigo. Eu tive situações em que eu tive que mudar a cultura de um departamento. Então, eu tinha que trazer uma pessoa-chave, que às vezes não era nem a liderança, olha só que engraçado, que iria mudar o comportamento de todo mundo. Então, era um perfil específico, que tinha que ser firme em alguns aspectos e tal, porque aí ele ia trazer, né? E demorava. Então, foi muito rico esse trabalho, eu aprendi muito, né? Então, tem, por exemplo, o trabalho de mudança de cultura, que você tem que saber que você vai tropeçar, vai ter recaídas e não vai ter um resultado tão bom durante pelo menos uns 3 anos. Porque na hora que você implanta a Nossa, mudança de cultura, demora mais quase uns claro. 2 anos, mais ou menos, para que a empresa esteja trabalhando naquela nova cultura. E você tem que Entendi. estar firme ali, né? Então, é diferente de uma terapia, né? Porque você está lidando com um grupo de pessoas, você está lidando com uma empresa, você é funcionário da empresa. Você lida com Você um tem grupo e que não lida com o ter individual. exatamente, Quais né? as habilidades que você acha, como teve toda essa experiência? A prática é muito diferente da clínica e organizacional. Eu imagino que as características do terapeuta também tenham que ser um pouquinho diferentes. Quais as Eu habilidades de um e outro? acho de outro. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de noção de organização, de administração, né? Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento do que é liderança, do que um líder tem que fazer. Qual é o papel do líder ali dentro? Não precisa ser líder, mas tem que ter o Tem conhecimento que de ter. qual o pedaço de cada empresa, né? Dentro da empresa, qual o pedaço que tem lá dentro. Exato. Uma coisa importantíssima, você não pode ter ego, um ego grande. Porque se você tiver um ego grande, você é staff, você não decide nada. Tá. Você pode vender a tua ideia. Então, você tem que ter uma capacidade de negociação. Como uma pessoa de vendas, como uma pessoa de consultoria, você está prestando uma consultoria para as altas lideranças e para os funcionários. Então, você tem que ter uma capacidade de negociar grande. É muito bom trabalhar com recursos humanos, trabalhar com talentos. É muito importante que você tenha conhecimento de negociação. Olha só que É diferente da clínica, porque a clínica muito não diferente. pode falar nada, quer dizer, você não pode vender nada, né? Não pode Na vender sua clínica, ideia. você coloca o ponto de vista se ele está enxergando tal visão, tal janela, tal janela. Mas você não vende, você mostra e a pessoa vê se ela quiser ver. Você não pode ter o poder de convencimento, né? É o Não, de forma contrário. nenhuma. Exato, porque é uma coisa. Na clínica, eu costumo brincar que você é a cauda do cometa. O cometa é o cliente. Ele te direciona para onde ele precisa ir, para onde ele quer ir, aonde ele está disponível. E você segue. Você mostra, olha, tá vendo aquele caminho que você está querendo ir? Percebe se você está preparado para enfrentar tal e tal coisa. Não, gente, eu estou preparado. Vamos por ali. Então, vamos por ali. Eu sou uma cauda. Ok. Na empresa, eu sou uma cauda, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu tenho que negociar se Para é ser o cabeça. importante que eu seja a cabeça de alguma situação aqui, né? Porque, por exemplo, vamos supor, o fulano, que já aconteceu muito comigo, né? Lá no começo do trabalho. E também tem muito a ver com a cultura da empresa, tá? Às vezes vem uma pessoa para você que não tem muito um perfil, mas ele é indicado de uma pessoa grande lá de dentro. Tem que fazer teu perfil.
que aí você tem que negociar, porque quem vai Fechar. assinar a responsabilidade, mesmo que seja para contratar uma empresa de seleção, então, não é você que vai fazer, você que vai contratar aquela empresa e ser responsável. Você não pode sair da responsabilidade da história. Então, você vai ter que negociar algumas coisas. Você vai ter que deixar o teu cliente interno, que é aquele diretor, aquele superintendente, de que aquela pessoa, olha, ele parece ser muito bom, mas também não é tão bom assim. Você quer mesmo passar por isso? Não, eu quero. Então, vamos organizar isso de maneira que a gente divida essa responsabilidade. Eu não posso arcar com tudo. Eu não vou arcar com tudo. Né? E aí tudo depende da cultura da empresa. Sim. Eu cheguei a sair de empresas porque eu não coadunava com algumas coisas que depois era eu que tinha que assinar. Eu não acho, isso é uma coisa dos valores de cada um. Nossa, é bem diferente, né? É São muito atuações muito É diferentes. muito diferente. Porque ali eu sou uma funcionária também, gente. Eu tenho as limitações minhas. E como foi essa transição? Você já tinha feito, claro, todo o preparatório para a clínica, né? Isso. Como foi essa transição da organizacional para a clínica, tendo que ter posturas tão diferentes e até mesmo o âmbito do trabalho, né? O local de trabalho é diferente. Olha, a maior importância que eu vejo para essa transição, seja cliente de terapia. Faça Vai terapia? fazer terapia. Para você entender o que é uma terapia. Porque até tem muitos psicólogos que não sabem muito bem o que é uma terapia. Tá? Tem psicólogo que trabalhou a vida inteira em hospital. Tem psicólogo que trabalhou a vida inteira em organização e não faz terapia. E tudo bem, eu não estou recriminando. Talvez a pessoa não sinta necessidade. E não adianta fazer terapia quando você acha que você não tem necessidade. Claro. Né? Agora, você precisa entender o que é um processo de terapia para entender a diferença de postura. Então, quando eu estava trabalhando ainda em empresa, eu fui fazer terapia com técnicas mais novas. Tá. E aí, nos anos 90, ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, já tinha muitas técnicas mais novas, mais modernas de terapia breve. E por uma questão de tempo, eu trabalhava numa carga horária muito alta, eu viajava muito para dar treinamento fora, então eu passava semanas fora. Eu não tinha condição de fazer uma terapia. Eu precisava de alguma coisa mais breve e que eu pudesse fazer uma sessão agora, uma daqui 15 dias, quando desse. E aí, não era a psicanálise que daria para mim por causa de como a psicanálise funciona. Ela tem regras. E eu não me encaixava naquelas regras, né? Por causa dessa minha vida que eu tinha. Eu não tinha uma agenda muito organizada. E aí eu fui fazer com técnicas mais flexíveis nesse ponto. Não estou nem dizendo que é melhor ou pior, é diferente. Sim, sim. Né? E aí eu comecei a passar por esse processo. Falei, gente, eu gosto disso aqui. E aí culminou de que a empresa que eu trabalhava naquela época foi comprada por uma outra. E que a gente sabia que em algum momento ia mudar. Ia mudar tudo. Ia permanecer e a nossa não, né? E, então ia se sobrepor mesmo. E aí eu sabia que um dia eu ia ser mandada embora. E aí eu fui fazendo cursos, fui me preparando, continuando a trabalhar com o mesmo amor, porque eu gosto de organização, eu gosto da parte organizacional. Eu aprendi muito lá, como gente. Para ser profissional, eu aprendi muito ali, né? E aí eu fui fazendo cursos e tal. Aí, cara, eu fui mandada embora, como eu sabia que eu ia ser demitida mesmo, né? Mas eu já não estava procurando um outro emprego em organização. Eu esperei aquilo para fazer o salto. Você se preparou para ir para a clínica. Exatamente. Foi fácil? Não. Os primeiros dias, quando entrou o primeiro paciente dentro da minha sala, eu congelava, eu quase falei, gente, eu vou ferrar com a cabeça dessa criatura. Porque eu não estou preparada. Mas é o normal de todo mundo que está começando alguma coisa. Você não sabe, você vai aprendendo ao longo do processo, né?
E hoje é uma das coisas que eu mais adoro, né? Gosto muito do organizacional, mas também gosto demais do que eu faço aqui, né? Porque realmente eu vejo o resultado, como eu também via no meu trabalho, né? Eu treinava pessoas e eu via as pessoas fazendo aquilo que eu treinei e muita gente que fazia assim muito bem. E eu ficava muito feliz com isso, né? Mas trabalhar a pessoa, você vê uma pessoa que entrou no teu consultório, né, com tanta questão, com tanta coisa que ela sente que está impedindo a vida dela, e ela sair dando os passos e caminhando com as próprias pernas, gente, é tão bom. É muito Né? mais perto, né? O É, resultado é muito mais perto. é. E você não depende. Vamos lá. Quando você está numa organização, você está numa equipe, você não faz nada sozinha. Aliás, você é um staff. Sim. Você só presta serviço interno, né? Uhum. Então, vamos dizer que você depende da decisão dos outros. No teu consultório, você é conduzido pelo teu cliente, mas tem momentos em que você ajuda a conduzir. E aí, então, são decisões suas. Então, você não depende de ninguém. Né? Você não depende do aval do fulano para você fazer o que você tem que fazer. Você não depende do aval do cicrano para você fazer o que tem que fazer. Né? E tem uma coisa muito importante na clínica. É lógico que você pensa em todos os casos que você atende, mas você não pode levar serviço para casa, porque senão você não vai conseguir ajudar. Então, você consegue ter uma vida quando você é psicólogo clínico, porque você é meio que obrigado a deixar o seu jaleco atrás da porta quando você sai. Quando você trabalha em empresa, dependendo do que você precisa fazer, você leva trabalho para casa. Entendeu? Mas os lados emocionais também são diferentes, né? A Não, reação emocional do não. psicólogo clínico e do psicólogo organizacional. Pelo menos dá para entender, assim, pelo que você está falando, que o clínico ele está mais perto ali daqueles problemas e talvez seja mais difícil deixar o jaleco. Olha, eu diria para você que eu acho que alguns casos são mais difíceis. Mas qual que é o grande segredo? O foco seu de atenção. Você está com foco no problema ou você está com foco na solução? Ok. Então, qual que é a postura do psicólogo clínico? Escavar para achar o nó. Tá. A hora que eu achei o nó, eu cavo para a solução. Então, eu vou para cima. Quando eu já acho a solução, eu já me acalmo. Porque eu sei que que é naquela crença, que é aquele problema, que eu tenho que trabalhar aquele trauma, ou que eu tenho que trabalhar aquela crença, ou eu tenho que trabalhar aquela questão, ou eu tenho que indicar ele para um psiquiatra, eu já tenho o caminho da solução na minha cabeça. Porque Aí se eu fica ficar tranquilo. chorando com ele, eu não tiro ele do lugar. E pensa no cliente, né? É lógico. Quem me conhece é meu cliente, sabe que vai ter horas que eu vou chorar com você, né? Eu vou me envolver, eu sou um ser humano, gente. Então eu vou ouvir uma notícia triste ali na frente, uma história triste, o quanto aquela pessoa está sofrendo, eu vou sim me comover, né? E eu não seria uma boa psicóloga, no meu ponto de vista, se eu não me comovesse, tá? Mas a partir do momento me comovi, entendi, senti o que eu precisava sentir, baixo, vamos para a solução disso. Então, o meu foco fica sempre na solução. Porque mesmo quando eu estou escavando para achar o problema, Você eu está estou escavando pensando. para achar a solução. Você já Então, está eu não pensando no que eu posso exatamente, solucionar, qual o caminho tomar, e esse deve ser o exa- papel do psicólogo clínico. exatamente, né? E tem técnicas que você trabalha que ajudam você nisso, a ter o foco na solução. Por exemplo, a neurolinguística, a programação neurolinguística, né? Que é uma técnica, a hipnose, todas elas programam você para a solução. Sim. E você precisa ter isso claro dentro de você, né? Tá, é uma história triste, mas ok. O que eu preciso fazer para ajudar essa pessoa a resolver? Então, assim, a pessoa quer resolver? Quer. Uma coisa importante.
o compromisso da cura dentro da clínica é do cliente. Quer dizer, em qualquer terapia, né? Como todas as terapias, é do cliente. O médico também. Se você vai para tratar o teu pé que você quebrou, o compromisso da cura é seu. Você que tem que fazer tudo que o médico mandar. Ah, tô com preguiça de fazer compressa de gelo. Desculpa, então não tá vai bom, curar. O médico não vai te ajudar se você não tiver o seu compromisso. Então, o compromisso com a cura é sempre do cliente. O seu compromisso, como terapeuta, como psicólogo, é usar tudo que você sabe da melhor maneira para ajudá-lo na cura. Isso é muito legal colocar, porque não sei hoje em dia, mas na nossa época, eu lembro que muitas pessoas iam fazer psicologia para tentar curar uma dor própria, né? E não é assim. Dor própria a gente cura no terapeuta fazendo terapia. Isso. No consultório, né, como psicólogo, não, a gente tem que pensar no outro e é isso. O problema não é seu, vamos dizer, não é seu. Você vai ser uma ferramenta e uma ajuda para aquela pessoa encontrar o problema. É isso. Você pode ajudar nesse caminho de cura, olhando, fazendo ele se ajudar nisso, mas não é você que vai fazer o trabalho. A mágica acontece dentro dele. Isso aí. Uma coisa muito importante, né, é que, por exemplo, quando você entra numa faculdade de psicologia, isso é muito importante. Com a sensação de que você vai aprender a resolver os seus problemas, você só está alimentando o seu ego. E para que serve o ego? O ego serve para te proteger dos problemas profundos que você tem para não sofrer. Então, o ego não deixa você entrar em contato mesmo com... É a primeira coisa que a gente aprende na psicanálise, que você vai aprender na terapia, né? Você vai aprendendo na faculdade de psicologia. Se você reforça o seu ego, você vai ficar cada vez mais no raciocínio e não no inconsciente. Como que o psicólogo trabalha? Ele trabalha com o ego. Mas onde é que moram os problemas? No inconsciente. Então, eu tenho que enfraquecer o ego ou mostrar para o ego que se ele abrir portas, ele vai se tornar mais forte e não mais fraco. Não é o contrário. Então, o que acontece com essas pessoas? Os psicólogos que nunca fizeram terapia e que acham que vão resolver os próprios problemas, não estou generalizando, mas tem uma grande probabilidade de ficarem egóicos. Eu sou a pessoa que lê o pensamento dos outros. Que resolvo tudo. Exato. E é difícil, e não é legal isso, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque em algum momento você vai perceber que isso é um falso poder e principalmente o teu cliente também. Olha só, isso é muito importante essa dica, porque ainda deve ter pessoas que vão pensar na psicologia para se tratar, para se cuidar, porque acha que é a única pessoa capaz de se cuidar, né? Quando a gente tem terapeutas e profissionais já para cuidar do problema do outro e não o seu. Exato. E é aquela pessoa que quer psicologizar tudo. Então, é uma pessoa que não sabe ir numa reunião social sem ficar analisando as pessoas e dizer, aquela pessoa tem problema de rejeição. Por quê? Porque está automático no cérebro dele fazer isso. É desagradável, é julgador. Você não está lá para trabalhar. Você não foi convidado naquele momento para analisar aquela pessoa. Isso não é bonito. E as pessoas acham bonito. Entendeu? Uhum. Então, é um trabalho de humildade, contrário de orgulho. Porque qual é o problema do ego? O ego, teoricamente, é aquela barreira interna que não deixa você entrar em contato com os mecanismos do inconsciente, que é para você não sofrer. Você não quer saber o que está lá, tá? Mas na prática, qual que é o ego? O ego vira orgulho. Emocionalmente, o ego é orgulho, soberba, não dá o braço a torcer, não quer mostrar que tem problema, não pede ajuda, arrogância, tudo isso é faceta do ego.
E o que é o ego no lado orgulho? É uma falsa persona que você coloca na frente para tampar um buraco que você tem atrás. Meu amor, se eu estou ali para te ajudar, para te dar, levar você para um lugar que eu nunca fui, como é que eu vou levar você para o teu inconsciente se eu nunca fui para o meu? Nem sabe, não tem nem ideia do que é, Para né? mim é uma incoerência. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa que você pegar um nutricionista, né? Não estou dizendo que ele não é um bom profissional, mas que não tá nem aí pro que ele come. Ele come salgadinho e Coca-Cola e coisas que não são saudáveis, né? O tempo todo. Não estou nem falando tira a marca, né? Mas assim, você come coisas que não têm uma caloria saudável. E aí você quer ensinar o outro a comer direito. Tem uma incoerência de postura, né? E eu sempre digo o seguinte, não dá para você levar uma pessoa para um lugar onde você nunca foi. Então, um jovem hoje que tá, ou um jovem, ou alguém, né, mais maduro que queira fazer psicologia, mas achando que o mundo da psicologia é lindo, que eu vou ajudar as pessoas, que tudo vai ser lindo e maravilhoso. O ideal seria fazer um tempinho de terapia e ver como é isso aí na prática? Eu acho. Eu acho que você tem que passar pelo processo para entender se é isso que você quer. E ir para esse processo de peito aberto, não só com os problemas, Exato. como olhar como funciona, olhar como mexe nas feridas, nas Você quer saber uma nossas e coisa nas dos engraçada? outros. Quando eu era bem nova, né? Eu era mais nova e antes de entrar na faculdade de psicologia, eu tinha um sonho, porque eu achava lindo ser médico. E aí eu tinha tios, né? Eu tinha pessoas na minha família que davam injeção porque eles eram farmacêuticos. Aham. Aí eu tomava injeção de vez em quando eu precisava, mas eu tinha pavor. Aí não sei quem que virou para mim e falou: como é que você quer ser médico? Você vai ter que enfiar agulha nos outros o tempo todo. Você já pensou que você tem que pegar, às vezes, um bisturi para cortar uma pessoa? Acabou. Acabou a minha vontade de ser médica. Porque eu entendi que eu não servia para aquilo. Claro, você romantizava Entendeu? aquela profissão. E olha que foi um procedimento simples que um médico faz. Dar uma injeção, tirar um sangue, não sei, enfiar uma agulha em algum lugar, Sim, sim. né? Imagina fazer uma cirurgia, gente, não. Eu até não tenho problema com sangue, assisto uma cirurgia, mas pegar e eu sentir que eu tô fazendo, não é para mim. Então, acho que a gente tem que saber qual é o nosso talento, até onde eu posso ir, né? E para você ser psicólogo, eu, assim, não precisa disso. Ninguém vai te pedir para fazer terapia para você entrar na faculdade. Ninguém vai. Ah, Vai dar consciência e dar vontade de ser um bom profissional. Quanto mais longe você for, mais longe você leva o teu cliente. Eu acho que isso é a parte mais importante, né? E não tenha medo de ir, porque você só vai ganhar, gente. Imagina que você tem um problema sério. Imagina você sem ele. Ai, gente, é impagável. você diz quanto mais longe dentro de você mesmo. Exato. Tá. Não tenha medo de mergulhar. Vai fundo. Vai fundo. Que nem a gente diz, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que são muito interessantes, que elas falam que pessoas que ficam muito no consciente, e eu sou uma pessoa que tem muita consciência, assim, fico muito raciocinando. A gente fica no cabeção. A gente fala, vamos ficar sai do cabeção. O cabeção já sabe o que você tem que fazer. Vai para o outro lado, né? Então, é importante a pessoa entender isso, que ela só tem a ganhar mergulhando. Não tem o ego, ele tá lá fazendo a função dele, tá certo, é essa a função dele mesmo, não deixar você entrar para sofrer. Agora você fica num outro sofrimento, guardando aqueles problemas que você não precisava ter. E botando E uma barreira que nada acontece, que tá tudo lindo e maravilhoso. acontece, aqueles problemas estão vigorando na tua vida ali, gente. Se não tivesse vigorando, se não fosse problemático, o teu ego não guardava aquilo a 7 chaves. Ou tentava guardar, né? Então, olha, é uma dica muito interessante mesmo. Vai lá, faz uma sessão, umas sessões de terapia, vê se Exato. E aquele olha, convívio, né, gosta. Porque não às tem. vezes gosta da organizacional também. É Pode ser isso. organizacional. É E isso. não a clínica.
Mas vai entrar na faculdade já com outro pensamento, não é de curar os outros, ou, né, ou curar a si, Exato. né? Você não está na psicologia, você não está dentro de uma organização para curar ninguém. Você Isso. está dentro da organização para prestar serviço para a empresa como um todo, para o perfil psicológico de uma equipe, mas é tudo mais no coletivo do que no individual. No individual, se a pessoa tem um problema muito individual, você vai indicar ela para uma pessoa que vai trabalhar, ou para um coaching, ou para, entendeu? Mas não é você que vai Então, fazer. é muito distante, né, da dor do indivíduo. Ele É fica isso, mais distante. é isso aí. Você até tem, você sabe que livros buscar, né? Você sabe para onde você tem que ir, mas não é você que vai fazer esse trabalho. Dentro da organização, você não tem seu consultório. Então, é bem A tua diferente. postura, a tua postura é de um funcionário de uma empresa que está ali e assinou um contrato de trabalho para dar o teu serviço para a empresa funcionar. Não é para salvar o teu problema de autoestima. Parece frio dizer isso, gente, mas não é questão, é só uma questão de posicionamento. Sim, sim. É o médico que é cardiologista e não é oftalmo. Não adianta você chegar e falar para o cardiologista que o teu olho dói e que você tem uma bolinha que nasceu dentro do olho. O cardiologista vai falar, meu amigo, vai ali, ó, posso te indicar aquele profissional que vai cuidar de você. Mas não é ele que vai fazer. Isso não é frieza. Isso é a postura. O que eu estou trabalhando ali naquele momento? Qual que é a minha função ali? Eu também não vou me meter a fazer uma coisa que eu não sei. Porque se eu fosse voltar agora para um trabalho de empresa, eu já passei pela clínica. Eu sei como é fazer terapia. Mas a hora que eu entro na empresa, eu já sei que eu não estou ali como terapeuta e não tem espaço. Que não dá para. Não tem para fazer. Como é que você vai? Às vezes a equipe precisa de uma pessoa pronta e que já meta a cara para fazer o que ela tem que fazer. Se ela tem problema de autoconfiança, às vezes não dá nem tempo para o que a empresa precisa atingir de trabalhar aquela pessoa. É duro falar isso, gente. Mas se você não vai atrás de resolver seus problemas, você pode ser demitido sim. Ah, mas foi uma frieza da empresa. Não é frieza. É o que Não cabe ali. cultura, é o que Não cabe em cada lugar. Exatamente, cada um no seu quadrado, né? Exato. Naquele quadrado não cabe uma pessoa com aquelas dificuldades, vamos dizer assim, né? Não Com cabe aquelas você ter. dificuldades ali. Exato. Não cabe você ter um coelho e querer levar o coelho para andar com você no parque. Como um cachorro. Não dá. E dentro da psicologia clínica, aí também tem várias linhas que o psicólogo pode trabalhar. Isso, eu gostaria muito de acrescentar. Se você vai fazer uma terapia e não conhece as linhas, pesquisa, né? Pesquisa as linhas primeiro. Vê como que funciona cada linha para você ver aquilo que dá certo para você. Tem gente que gosta da psicanálise, né? Psicanálise, só para dar é o que o Freud, Freud, né? Isso. É Estudando. a análise, mas não a análise da pessoa profunda, fazendo com que ela enxergue as coisas que ela está fazendo. Então, o psicólogo é como se fosse uma parede em que vai batendo coisas, devolve algumas bate, você devolve para ela sacar o que ela está fazendo. Essa é a psicologia mais comum que a gente É a conhece, mais antiga, né? A mais né? antiga. Isso. Aí, hoje em dia, tem a hipnose clínica, tem algumas técnicas que nem são muito... são trabalhadas por terapias, mas não por psicoterapeutas, né? Então, na verdade, assim, a psicologia, ela entende como da psicologia algumas técnicas. Outras técnicas ela não aceita como sendo da psicologia, mas tem terapeutas que fazem isso. E eu não sou contra, desde que funcione para a pessoa. Tanto que eu trabalho com técnicas, eu tenho uma carteirinha de psicoterapeuta holístico e de psicóloga. Então, como psicóloga, eu trabalho com algumas técnicas, e como terapeuta, eu trabalho com as duas. Eu sou tanto psicóloga como terapeuta. Claro que você tem essas duas formações. Exatamente, Né? eu tenho as duas formações. Então, né? também, quando a gente está lá na faculdade, a gente também vai escolher
Ok, escolhi pela clínica. Agora, dentro da clínica, qual linha eu vou trabalhar? Exato, mas para você também ver qual você vai trabalhar, testa, faz a terapia. Começou com psicanálise, não deu muito certo para você, vai para comportamental, a cognitivo-comportamental, que trabalha mais a parte de comportamento. Ela vamos dizer que é a raiz, vamos dizer, uma parte da raiz da neurolinguística, Tá. tá? Então, aí então você pode ir por esse lado e ver se você gostou ou não, né? Claro, é porque prática é como se a gente fosse para a prática, né? E dizer, nossa, essa Exatamente. eu acredito, essa eu acho que se funcionou comigo, vai funcionar mais facilmente com outro, porque eu entendi melhor. Seria Eu mais ou acho menos nesse âmbito, né, que a gente que é está isso. falando para a pessoa ir fazer uma terapia e, em várias linhas para ir conhecendo. Exato. E às vezes ela já gosta daquela primeira. Se você gostou daquela primeira, conheça outras, pesquise sobre outras, mas você já achou alguma coisa que o teu coração quer. Gente, a história é a coerência. Você só vai levar o cliente para um lugar em que você já foi. Então, se o seu lugar é a psicanálise, ofereça a psicanálise, porque você pode vender aquilo que você comprou. Não dá para você vender aquilo que você não comprou. Ou Certo. é surreal isso para mim, né? Dentro da minha visão de Geisa, Aham. né? Mas tem gente que pode conseguir fazer isso. Agora, como que consegue ao longo do tempo, eu não posso dizer como é. Mas eu acho que você tem que fazer aquilo que cabe para você, que serve para você, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer acupuntura porque a acupuntura não dá para mim. O pessoal dá muita risada de mim pelo seguinte, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que não gosta de massagem. Não gosto. Eu não consigo relaxar com massagem, né? Porque eu me sinto apertada, aquilo dói, depende, não sei. Não é muito para mim, né? Eu jamais faria massoterapia, Tá. apesar de reconhecer os resultados. Porque eu tenho um filho que tem problema na coluna e que com massoterapia fica ótimo, né? Então, eu reconheço. Mas, por exemplo, vá naquilo que você consegue sentir no teu coração. Se você não sente no teu coração, como é que você vai passar isso para Fica muito alguém? máquina, né? É É como uma se ligasse máquina. uma máquina atuando e falando ali na frente do cliente, Exato. Veja, eu gostaria de deixar claro que tudo que eu falei aqui não tem generalizações, tá? Tem o que é comum dentro do que eu vi. Não tô nem falando de normal ou anormal, porque eu nem uso essa palavra. É normal, eu não sei nem se eu sou normal. Né? Como é Sim. que eu posso definir que alguém seja? Quem sou eu para dizer isso? Né? Então a gente usa mais a história de comum e não comum. Isso é comum, Sim. né? É muito comum você ver pessoas que, por questões de eu acho que esse é o que dá mais. Tem gente também que trabalha por. É muito importante para a pessoa ter um título de alguma coisa, né? Então, tem gente que é muito melhor para ele ser psicanalista do que ser um psicólogo. Tem gente que é muito melhor para ele ser psiquiatra e usar as técnicas que um psicólogo usa do que ser um psicólogo. Então, vai fazer medicina, faz psiquiatria, depois faz as técnicas e tudo bem. Eu não trabalho por título, eu trabalho por competência. Não estou dizendo que é bom ou ruim o que eles fazem, né? Então, eu acho, para mim, para eu sentir que eu sou competente, primeiro eu tenho que comprar aquilo e falar, isso faz sentido para mim. E se faz sentido para mim, aí eu vou estudar, Pode eu vou fazer para outras trabalhar. pessoas também, Exatamente. Eu cheguei a fazer cursos de técnicas que não que eu não consegui acreditam. usar. Não consegui. Porque eu não senti o resultado em mim, como deveria. Sei que para outras pessoas dão resultado. Isso tem muito a ver com o mundo interno, né? Agora, vai pesquisar. Não aceite a primeira coisa. Seja curioso na vida, sabe? Seja Muito curioso. legal. A gente já falou sobre isso, sobre curiosidade de um professor de geografia e história. Falou que É o isso. principal é curiosidade. O principal é a curiosidade. É A a curiosidade curiosidade. te leva longe, Isso né? mesmo. Seja curioso. É diferente a curiosidade da expectativa, né? Porque a curiosidade, ela amplia. O que será que eu vou achar?
Então, você olha para todos os lados. Agora, quando você espera Não. uma coisa X, que restringe o teu olhar. Então, você fica olhando para cá porque você está esperando isso. E E não se vem, isso não acontece, você se frustra e parou de olhar para esse lado que deve ter acontecido coisas aqui que você não viu, passou. Que passou. né? Geisa, é muito gostoso o seu papo. Nossa, eu ficaria horas aqui conversando, você sabe Muito disso. obrigada. Eu que agradeço. Tem alguma coisinha que a gente não falou e que você falou, eu gostaria de deixar aqui registrado para quem pensa em fazer psicologia? De tudo que a gente já falou, né? Olha, a minha ideia é não entre na faculdade de psicologia para se curar de nada. Entre na faculdade de psicologia para entender o software do ser humano, sabendo que cada um vai ter a sua programação. E entendendo que se você quiser resolver a sua programação, prestigie a profissão que você tem, que você escolheu. Procure um psicólogo. Muito legal. Não é com você, não é você que vai resolver seus próprios problemas. Pode até ajudar um ou outro, mas tem questões que uma outra pessoa vai fazer a pergunta para você de uma forma que você nunca parou para pensar. Você pode até ter dito, nossa, gente, como é que isso não passou na minha cabeça desse jeito? Parece que você sabia daquilo que a pessoa te perguntou, mas você nunca foi naquele lugar, né? Então é muito interessante. É muito interessante você ser psicólogo e ser atendido por outro psicólogo. É muito legal. Olha só, Você vai aprender muito com ele. É outro aprendizado, né? Como também não ser psicólogo para cuidar do problema de todo mundo, porque senão fica arrogante e autoritário e não vai. Exatamente. Porque cada um tem seu tempo. Exatamente. Quando você entra como eu conheço e sou o psicólogo da pessoa, você está dizendo para ela, eu sei mais do que você. E sabe onde está o erro? Você não sabe mais do que ela, que tem 4 quatrilhões de conexões neurais que cuidam dela e mantêm ela viva até hoje. Você não sabe mais do que esses 4 quatrilhões. Você tem que dar espaço para esses 4 quatrilhões fazerem com que você entenda como ela funciona para você saber por onde você vai. Mas você não é mais poderoso do que os 4 quatrilhões que o seu cliente tem de conexões neurais. Olha só, forte, né? É Entendeu? até forte. É forte, mas é isso, é a É isso verdade. aí, é isso Você aí. não é melhor do que isso, né? Quem sou eu perto de todas essas conexões neurais que movimentam essa pessoa? E que fazem ela estar viva e funcionando perfeitamente até hoje. É isso aí. Eu não posso ter essa arrogância. Entendeu? Quando você entra humilde, aí você vai onde você quer. Olha, Porque, muito interessante, né? Então, não fazer para se cuidar, não achar que vai solucionar o problema de um, de outro ou da humanidade inteira, né? Então, entrar como uma profissão mesmo, é uma profissão onde eu vou aplicar técnicas, onde eu vou usar o meu conhecimento para chegar num resultado final, como todas as profissões, como tudo que a gente faz. A exatamente. gente tem um E resultado final para ser atingido, né? é exatamente. E você não está aqui para chegar no resultado que você quer, o cliente. Você está aqui para chegar no resultado que ele quer. Que às vezes é até frustrante, né? Porque o profissional vê o resultado, acha que é o melhor caminho, mas o cliente não vai por aquele caminho. Não Você vai. precisa ter o quê? Flexibilidade. E você só tem flexibilidade se você não ficar rígido na sua posição. Então começa tudo daí. Olha só. Nossa, Né? foi além de ser umas dicas, foi uma aula, né, de como ser um Ai, gente, psicólogo. eu me empolgo, né? Eu me empolgo porque eu gosto tanto que para mim me empolgar e sair falando que nem uma motivadora, né? Então eu Aí, quero ótimo. dizer que eu estou à disposição. Se quiser aprofundar algum tema específico, se quiserem, né, se pedirem algum tipo de tema que eu possa ajudar, eu estou aqui. É Tá? isso aí, como sempre a gente deixa aqui nas descrições os contatos, pede para colocar nos comentários alguma pergunta que queira fazer.
né? Quem está procurando aí, eu conhecer um pouco mais mesmo das psicologias, hoje está cada vez mais aberta, mais amplas, mais repartidas também, né? Isso, Muito isso. repartido. O que que um psicólogo hoje já pode trazer dentro do seu, para dentro do seu consultório para usar como psicólogo? Também tem muitas terapias novas que a gente está trazendo aqui no canal. De pouquinho em pouquinho a gente vai apresentando essas teorias, essas terapias novas, muito interessantes. E a Geisa também vai voltar aqui para contar de uma terapia nova. Aguardem, esperem e acompanhem. Com a maior boa vontade. Geisa, muito obrigada. O canal Vida em Treinamento agradece. Eu pessoalmente agradeço. Eu fiz terapia com a Geisa, gostei muito, cresci muito, descobri muito. Não estou perfeita, claro que não. Ninguém quer. Muita coisa ainda aí para arrumar, mas naquele momento que a gente estava ali foi muito bom e para que eu fui também resolveu. Eu estou aqui à disposição, eu agradeço profundamente, né? A possibilidade, a oportunidade de se chegar a isso para 2 pessoas, para 3, para mim já está suficiente, Isso. porque Para mim pega também. alguém, exatamente. Eu sempre digo que as coisas chegam para quem realmente precisa, né? Isso. Então, eu estou aqui à disposição, né? Muito Sua obrigada. e do universo. Estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um Um grande beijo beijo grande para você. para você e para todos que vão ouvir a gente e vão assistir. Muito obrigada. Bom, a gente vai terminando. Esse é o canal Vida em Treinamento. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Quem gostou, se inscreve se não for inscrito ainda. E até a próxima.